Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma importante decisão no informativo número 513 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão trata sobre responsabilidade civil, dano moral e excludente de ilicitude, estado de necessidade. Foi levada ao STJ uma ação de compensação por danos morais, promovida em face da Petrobras e de uma empresa de construção, que ao construir uma rodovia veio atingir túneis da Petrobras, formando assim uma nuvem de gás sobre os bairros vizinhos, o que obrigou as partes que requerem a reparação por dano moral a deixarem suas casas às pressas, causando-lhes graves abalos emocionais. O vazamento de gás e gasolina decorrente do referido acidente resultou em risco de asfixia e explosão em área próxima ao local do vazamento. Para se evitar a concretização de danos mais graves, impôs-se aos moradores das áreas afetadas a desocupação de seus lares por período de dias. A sentença julgou improcedente a ação de reparação por danos morais, a ação de composição por danos morais, ao fundamento que, conquanto se reconhecesse a responsabilidade civil da Petrobras e da empresa de construção por danos decorrentes do acidente, no caso, não foi demonstrada a existência de danos morais. Com a apelação, o tribunal, da mesma forma, afirmou que a descrição genérica e imprecisa dos danos tangencia a inépcia, conforme folhas 1174 do processo, não demonstrando a ocorrência de danos morais a serem indenizados. O STJ foi instado a se manifestar sobre esse caso. E a primeira observação é com relação à característica do dano moral. Conforme o STJ, diante da violação ao direito da personalidade, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, um fundamento do Estado Democrático de Direito, a lesão ao direito da personalidade gera a responsabilidade e a necessária composição em face da existência de danos morais ou extrapatrimoniais. Assim, o dano moral deve ser entendido como uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Cumpre ressaltar que as sensações de vexame, constrangimento, dor e humilhação, que costumeiramente estão atreladas aos danos morais, é apenas uma consequência da existência do dano moral. Não se traduzem no próprio dano, mas têm esses sentimentos sua causa direta. Os sentimentos são causa direta do dano. Então é possível, conforme o STJ, que haja dano moral sem a presença e sem a comprovação da existência desses elementos: dor, vexame, constrangimento, humilhação. Noutras palavras, não é a dor, ainda que se tome esse termo no sentido mais amplo, mas a sua origem, advinda de um dano injusto, que comprova a existência de um prejuízo moral ou imaterial indenizável. Conforme o STJ, a possibilidade de compensação, independentemente de demonstração da dor. O dano moral é um dano in re ipsa. Aquele que sofre o dano não tem o ônus de demonstrar a sua dor.
O dano moral é um dano que comporta uma presunção absoluta. Por exemplo, no caso da morte de um filho, há uma presunção absoluta que seus pais sofrem um dano moral, passível de indenização. Assim, em diversas oportunidades, se deferiu indenização destinada a compensar dano moral diante da simples comprovação da conduta injusta e, portanto, danosa. Visto as características do dano moral, nós vamos tratar sobre a lesão ao direito da personalidade, do caso concreto, sobre o direito à inviolabilidade do lar. O direito à inviolabilidade do lar está expressamente previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, bem como as limitações a esse direito. Da mesma forma, o direito à moradia encontra abrigo no artigo 6º da Constituição Federal. Assim, o direito à inviolabilidade do lar e o direito à moradia têm sido amplamente admitidos como direitos fundamentais, por consequência, de origem íntima e com íntima relação com a própria dignidade da pessoa humana. E o exercício do direito à intimidade, descanso, moradia no âmbito de suas respectivas residências. A violação a esses direitos reputam em patente dano moral, cuja compensação deve ser imputada àquele que injustamente lhe deu causa. Então, diante da violação ao direito da personalidade, no caso, diante da violação ao direito à inviolabilidade do lar e ao direito à moradia, há a possibilidade, há a presença e a necessidade de composição, de ressarcimento em razão do dano moral. Mas a empresa veio agir de forma em estado de necessidade, de forma lícita, já que era imperiosa a necessidade de se impelir aos residentes se afastarem de suas casas, diante de um risco maior à saúde. A empresa tinha essa responsabilidade, essa incumbência de informar o ocorrido e, diante da fumaça e do risco de explosão, risco de asfixia, de intoxicação, a empresa ela tinha o dever de assegurar que os moradores das casas vizinhas fossem retirados de seu lar. Então a empresa agiu em estado de necessidade, agiu de forma lícita. Todavia, aplica-se o princípio da restituição integral no âmbito da responsabilidade civil dos danos, sejam materiais ou extrapatrimoniais, ainda que o agente se encontre amparado por excludente de ilicitude. Aplica-se, no caso, a teoria do risco-proveito. As vítimas do dano, eles não provocaram o dano, mas sim a empresa de construção, que de forma solidária deve ser responsabilizada, de forma solidária com a Petrobras, são responsáveis por indenizar os danos morais sofridos pelas vítimas. Porém, resultou em dano moral puro decorrente de angústia que naturalmente envolveu os recorrentes, quando totalmente fora de suas legítimas expectativas se viram obrigados a deixar seus lares às pressas, tomados pela incerteza que não seriam destruídos os seus lares diante de uma iminente explosão. Considerando esses pontos, o STJ fixou o valor de R$ 500
por dia de afastamento do lar para aquelas vítimas desse evento. Então, essa decisão articula os elementos da responsabilidade civil, dano moral e excludente de ilicitude, o estado de necessidade. É uma importante decisão. Obrigado e até a próxima.